Bem-vindos ao 17º episódio do nosso Itscast. Hoje a gente está aqui com uma série de fatos especiais, né? Meu amigo e sócio Paulo Pimentel foi para uma temporada europeia, né? E me deixou aqui o sócio dele, Erickson, um cara que eu admiro pra caramba, aluno da ITS desde o nosso primeiro curso lá em 2019. Seja muito bem-vindo, amigo. É uma honra tê-lo aqui com a gente hoje. Obrigado, Lucas, pela oportunidade de entrevistar aqui essa mente brilhante aqui da Procuradoria. E hoje a gente tem, né, como o Erickson falou, um procurador da Fazenda Nacional, que é um cara, um prodígio, né? A gente pode chamá-lo assim, porque verdadeiramente o é, que é o Felipe Aguiar. Felipe, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E eu queria te perguntar, inicialmente, que você falasse um pouco da tua história, né? Como é que eu soube que você, né? A gente tem um amigo em comum, o André, um abraço, e obrigado por ter indicado o Felipe, né? Que ele disse, pô, Lucas, tu precisa entrevistar esse cara, ele tem uma história massa, ele passou na procuradoria ainda na faculdade, né? Teve que adiantar o curso, então conta um pouquinho de como foi essa história pra gente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, Lucas, Erickson, obrigado aí pelo convite, manda um abraço aí também para o meu amigo André, obrigado pela indicação. Bom, Lucas, realmente minha história tem suas particularidades, claro que há um certo exagero aí em reconhecer esse caráter prodígio, não tenho nada, não chego a tanto, mas de fato consegui diversas conquistas, né, na minha vida. Sou muito grato por isso. Eu sempre fui um aluno mais com facilidade do que com esforço na escola, mas sempre tive notas boas e era aquele aluno que, com algum razoável esforço, passaria na federal. Acabei não passando. Acredito que por causa da minha forma de escrever, minha letra não é tão bonita. Não passei, fui para a Católica, fiquei bem triste na época. Mas, enfim, comecei a cursar a Católica e meus pais já na época diziam, né? Meu filho, há males que vêm para o bem. Você depois, lá na frente, vai ter a resposta de por que você não entrou na FDR, né? E aí, eles estavam certos. Eu comecei a fazer concurso desde o início da faculdade, muito seguindo os passos do meu irmão, que hoje é advogado da Caixa. Até passou comigo para a PFN, mas preferiu continuar como advogado da Caixa em Recife. Ele é 3 anos mais velho que eu, inclusive era da FDR. E aí fiz diversos concursos, não passei em alguns, passei em outros, mas não a ponto de ser aprovado, até que fiz o concurso do TJPE, para técnico do TJPE, de 2012, salvo engano. Acho que a prova deve ter sido em fevereiro de 2012. Fiz para técnico e analista. E analista tinha que ser formado, não necessariamente em direito, mas tinha que ter curso superior. E aí, o interessante é que eu acabei passando em primeiro lugar para técnico e 19º lugar para analista. Acho que foi 19º. E aí, eu precisava de tempo para conseguir me formar. Já havia o precedente, eu estava na época no 6º período, acho, em 2012, isso, 6º período, no primeiro semestre. Já havia um precedente de hoje, acho que é o Felipe, né, que é procurador, Sim. Felipe Lemos, né, que Felipe é procurador Lemos. do Estado de Pernambuco, Craquíssimo. que havia antecipado o curso e eu tentei seguir os passos dele, né? Foi difícil convencer a Católica, mas depois a gente demonstrou que existe previsão legal, né, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, de quem demonstrar um desempenho excepcional pode antecipar o curso. E aí tinha um regramento até interno na Católica prevendo que o aluno que demonstrar desempenho excepcional, que seria mais ou menos a ideia, se eu demonstrar que eu já sei aquelas matérias que eu falto cursar, eu posso ser sujeito a uma banca examinadora, uma prova oral, com média 8, a média normal da Católica é 6, Caramba. para passar nisso que falta, né? E aí eu tinha que antecipar a prática também, tinha que fazer monografia, e aí eu consegui correr com tudo isso, assumir como técnico, consegui segurar minha nomeação como analista no TJPE, depois pedi prorrogação de posse. E aí deu tudo certo. Aos trancos e barrancos, teve acho que teve semana que eu tive que fazer 10 provas orais. Então, medicina legal sem ter aula, direito internacional sem ter aula. Foi uma loucura. E você que tá tendo uma prova aí escrita, reclama, né? Corri pra caramba,
fiz, e trabalhando, né? Eu estava trabalhando na vice-presidência do TJ na época com admissibilidade. Sempre gostei muito de processo civil, com admissibilidade de RE e RESP. Desembargador Fernando Ferreira, hoje já é aposentado. E aí consegui me formar em agosto de 2012. Só que um pouco antes disso, acho que foi em julho de 2012, em meio a toda essa confusão, né, que minha vida não estava muito tranquila na época por causa de todo esse contexto, teve a prova da PFN, teve a prova objetiva. E era EXAF, né, e foi uma prova extremamente difícil. Para vocês terem uma ideia, acabei de falar que minha matéria preferida é processo civil, eu acho que eu acertei 9 de 20 questões. Caramba. E aí, com isso, muita gente não livrou o ponto de corte, apesar de ter acertado mais questões que eu. Então, acho que eu livrei o ponto de corte e acertei, além disso, mais umas 2 questões. Consegui passar. Fiquei na rabeira ali, mas passei de fase. Meu irmão passou também, a gente, não, vamos fazer o cursinho para a segunda fase. Fizemos com a Adriana Reis, aqui em Recife, no ATF, que até estávamos comentando sobre ela agora antes da conversa, né? Uhum. E aí aprendi bastante tributário, não consegui estudar outras coisas, e fiz fiz a prova discursiva, as provas discursivas, foram muito difíceis também, achava que não ia passar, mas eu acho que pegaram leve na correção para todo mundo, porque estava muito pesada a prova. E aí acabei não só passando, como melhorando muito minha posição. E aí veio a nova dificuldade, eu acho que, eu não lembro se foi antes ou depois disso, que era a inscrição definitiva, que tinha que comprovar o tempo de 2 anos. E eu só tinha 2 anos contando estágio voluntário. E aceitaram meu estágio voluntário do TJPE. Então, assim, uma série de fatores aí que poderiam ter dado errado e tudo deu certo. E aí eu fui pra Oral e, enfim, corri atrás, né, pra Oral, tava bem abaixo do pessoal 3, 4, 5, 6 anos de estudo a mais que eu, muito com experiência de audiência, experiência de sustentação oral, de dar aula, e eu atrás, tanto no conteúdo quanto na oratória, mas corri atrás. Dei sorte que no dia da prova oral, a minha primeira matéria sorteada foi processo civil, então fui muito bem. Aí quando eu cheguei nas outras... Já eleva a estima, né? Já eleva a estima, então cheguei gigante. O que é difícil, porque eu sou baixinho, né? Então, cheguei gigante nas outras disciplinas. E foi isso. Então, a prova oral foi já em fevereiro de 2013, eu já estava formado, já tinha assumido como analista do TJ. E... enfim, estava formado desde agosto de 2012. Pra vocês terem uma ideia, a minha turma da Católica só se formou em dezembro de 2013. Então foi isso. E assumi como PFN em julho de 2013. Tenho aí mais de 10 anos de PFN já. Antecipou um ano, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Ô 3 Felipe, períodos. e, rapaz, desculpa falar em idade, sabe? Mas aí não tem como não falar, né? Um cara, uma história tão bonita, né? Quantos anos você tinha aqui? E hoje, como procurador, acho que mais de 10 anos, aí 10 anos de procuradoria, né? E quantos anos você tem hoje, amigo? Eu assumi a PFN em julho de 2013 ainda com 21 anos. Acho que eu fui o mais novo do meu concurso e talvez o mais novo, ou certamente um dos mais novos da história é assumir. Hoje eu acho que não seria mais possível isso porque foi colocada alguma restrição. Eu acho que só vai valer o próximo concurso de que o tempo de prática forense tem que ser posterior a ser formado. Hoje eu tô com 32. Eu fiz 22 logo depois de entrar na procuradoria, né? Faço aniversário 28 de agosto. Então foi Tu isso. amadureceu rápido, né, Felipe? Naquela época tu tinha meta, como é que tu trabalhasse isso? Foi muito intuitivo, teve estratégia, como é que você pensava a tua carreira, né? Antes, né, para o concurso, assim, eu fui fazendo os concursos de técnico, analista, cheguei a fazer advogado da Caixa, acho que procurador de Maceió, e assim, eu fazia cursinho e fazia questão. E tentava fazer prova, me jogava lá. Nunca fui aquele aluno aplicado de estudar mais de 4 horas por dia. Não. Sempre tive minha vida social também. E graças a Deus deu certo. Já na carreira, aí sim, eu sempre fui muito esforçado, né? Uhum. E aí sobre o amadurecimento, né? Eu cheguei com 21 anos, em julho, eu deveria... Pelas vagas, eu ia assumir direto em Brasília. Meu pai morava lá na época, então ia ser muito tranquilo para mim. Minha namorada, na época, que logo depois a gente noivou, hoje a gente é casado, ia lá para Brasília. E acabou que 9 pessoas das 200 que tomaram posse não assumiram. E aí a PGFN decidiu bloquear vagas em Brasília e em São Paulo, capital, que eram minhas 2 opções. Então eu bati na trave para Brasília, eu acho que era o próximo aí, e bati na trave para São Paulo. E aí fui para Osasco, que é colado com São Paulo. Uhum. Mas aí já não dava para levar minha namorada, que viria a ser noiva logo em seguida,
E decidi ficar num hotel, ficar indo e voltando. E ali já foi já o dia que meus pais, junto com ela, foram me deixar lá, já foi uma virada de chave na minha vida, porque agora sou eu no mundo aqui. Uhum. Tô eu em Osasco, que não é um lugar dos mais agradáveis, né? Uhum. Vou até mandar um abraço para Argos, um professor nosso, que ele vive falando de Osasco nas aulas, né? Da grande Osasco. Professor É de lá, ele é uma figura. ICMS, né? É auditor de São Paulo. Perfeito. Aí, assim, eu tava solto numa cidade que eu não conhecia, que de certa forma é como se fosse um subúrbio de São Paulo. A procuradoria não fica bem localizada lá. E tava com a vida assim, de ter que vir em Recife quase toda semana ou final de semana, né? E arrumar um transporte. Na época não tinha Uber, né? Táxi era caríssimo, tinha que arrumar um transporte alternativo para ir até Guarulhos, porque não tinha voo de Congonhas para Recife. Uhum. Então, assim, a vida. Às vezes tinha que sair com muita antecedência da procuradoria para chegar no voo. Eu comprava sempre o voo da sexta-noite para tentar antecipar pro da tarde. E tinha que sair com muita antecedência, porque às vezes pegava um trânsito de 3 horas, de Osasco até Guarulhos. Puxa. Assim, aí eu fui amadurecendo, né? Disso daí com a vida. Eu achava que eu ia ficar na defesa lá direto, que era o que eu queria, né? Na parte do contencioso. Caí para execução fiscal. Então tive que aprender com frustrações atrás de frustrações. Né? Eu acho que isso nos engrandece muito, né? Na nossa experiência. E foi isso. Quem não tem problema, acho que não cresce da maneira que poderia crescer, né? E eu acho que isso aí, realmente olhando para todos esses problemas e frustrações, hoje a gente vê porque você chegou onde tá e, enfim, bacana. Ô, Felipe, e na família tem alguém da carreira? Seu irmão passou nesse concurso? Passou também, mas aí ele passou um pouco pior classificado e, de qualquer forma, ele já estava como advogado da Caixa em Recife. Que, assim, é uma carreira tão boa quanto, ainda pode advogar, né? E estava lá e estava aqui em Recife. Ele ia, na PFN, ia ter que ir para o norte. Então, assim, não fazia muito sentido. Outra coisa, ele também não tem um apetite de risco tão grande quanto eu. Ele tem um perfil mais tranquilo. Mais conservador. Mais conservador. E, de resto, ninguém na família próximo da área jurídica. Até por isso a gente optou por concurso público desde cedo, né? Não pensamos na advocacia privada. Legal. Cara, você contou pra gente aqui um pouco dos bastidores, né, que você viveu lá em Brasília, né, inclusive sobre o grupo de trabalho, desde lá de trás, que vocês já debatem desde 2009, né, mais ou menos ali, o tema sobre transação, né, que hoje, como usando as tuas palavras, que na minha visão também, eu falo muito isso, hoje é a menina dos olhos da área tributária como um todo, né, tanto da advocacia privada como da pública. E aí eu queria que você contasse pra gente como foi trabalhar com essa ideia, né, quando ninguém pensava nisso, lá atrás. Bom, quando eu entrei na PGFN, acho que eu não tive contato direto com essa ideia, mas lá nos idos de vez ou outra, eu estava na Coordenação Geral de Representação Judicial, a gente fazia pareceres sobre proposições legislativas que impactassem a representação judicial da PGFN ou em matéria de processo civil. Apesar de, em tese, a gente não tinha competência para falar sobre questões de direito material tributário, porque existe uma coordenação geral específica para isso e também existe a parte da cobrança da procuradoria, que é em outra adjuntoria. Mas ali a gente já começou a ter o primeiro contato e a postura da procuradoria era sempre muito contrária, tanto da procuradoria quanto da Receita, de enxergar aquilo ali como benefício fiscal, de dizer que os projetos não tinham a disciplina suficiente do tema, muito porque havia um preconceito com o tema por causa de um projeto de 2019, da época em que o Adams era advogado-geral da União, acho que foi feito junto com o Heleno Torres, que era um projeto muito ousado. E ele acabou ficando com a pecha de um projeto que era feito para beneficiar contribuintes com grande acesso, enfim. Não sei se era uma queixa legítima, uma pecha, né, legítima ou não, mas havia, talvez pelo fato da carreira ter muita resistência com o Adams, que foi procurador-geral da Fazenda Nacional, era PFN na época, talvez por isso o projeto não fosse bem visto. E aí, ali, eu acho que nos idos de 2016, foi criado um grupo de trabalho para o ministro Meirelles para criar um anteprojeto de reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial. E ali, eu passei a ter contato grande com o tema, hoje lido bastante com isso, né? E
Uma das coisas que eu trouxe logo ao grupo, na verdade, a gente tentou trabalhar em separado do grande grupo de advogados privados, juízes, a parte tributária, mais internamente no Ministério, mas com representantes da Fazenda Nacional, da PGFN e assessores do ministro Meirelles. Era aquela ideia, olha, para resolver esse problema, para a gente não ficar nas mãos da jurisprudência da STJ dizer, a lei diz isso, mas eu não vou aplicar. Que era muito o que tinha, o que se tinha na época, né? Por causa de preservação da empresa ou qualquer outro tipo de fundamento. A solução para isso é incluir o fisco na recuperação judicial. Como por exemplo, nos Estados Unidos. Só que para ter o fisco na recuperação judicial, ele precisa poder negociar. E para ele poder negociar, ele tem que ter a transação. Nem que seja só uma transação para recuperação judicial. E aí você pode pensar se vai negociar dentro do plano ou fora do plano. E aí passei a tentar defender essas ideias, sendo que não tive coro nenhum. Uhum. Todo mundo era contra, principalmente a Receita Federal. E aí, bom, tive que construir uma solução alternativa ali, até esse anteprojeto depois saiu, foi bem criticado, porque era um projeto duro, só melhorou o parcelamento, no final das contas, não tinha nem desconto, não deu pra gente avançar, e eu acho que em 2017, eu acho que eu já era coordenador geral de representação judicial, o nosso adjunto na época, Claudio Felder, ele é um cara muito inovador, sempre trouxe projetos novos para a Procuradoria, ele nos deu uma missão. Disse, olha, a gente tem que trabalhar na transação. A gente já trabalhou no negócio jurídico processual aqui, a gente já deu as orientações de carreira sobre o novo CPC, a gente está melhorando a parte da dívida ativa, estamos reorganizando o nosso contencioso na parte da defesa, mas a gente precisa evoluir na transação. Vamos fazer algum projeto que dê certo. Para isso, a gente precisa ter um consenso interno. A gente não vai conseguir passar nada no Congresso, ainda mais com a Receita, provavelmente com outra, se a gente não tiver um consenso dentro da nossa casa, né? Uhum. Então, vamos fazer um grupo de trabalho, vamos democratizar esse grupo de trabalho, colocar gente que já é a favor e gente que já é contra, de todas as regionais, de todas as adjuntorias envolvidas, vamos trabalhar. E eu coordeno esse negócio. Porque também você tem que ter um perfil aí para um ambiente desse, que você sabe que vão ter ideias conflitantes, de negociador. Sim. E você conseguir trazer as pessoas... de negociador não, mas de mediador, né? Sim. Talvez. Trazer as pessoas ali a um meio termo. Porque tinha muitas pessoas ali que se botassem para coordenar, iam querer impor suas ideias, iam levantar da mesa, enfim, não iam avançar. E felizmente deu muito certo. Né? Na parte da dívida ativa a gente conseguiu avançar com maior facilidade, né? A gente já tinha um rating, aí colocou aquela questão dos descontos para os irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E acho que tinha também já no projeto a parte de pequeno valor. Esse projeto a gente conseguiu aprovar no âmbito da Procuradoria, mas não conseguiu avançar no âmbito do Ministério ainda já era o ministro Guardia, na época, junto com a secretária Ana Paula Vescov, se não me engano. E aí a gente não conseguiu enviar para o Congresso ainda no governo Temer, mas ficou no livro de transição para o governo Bolsonaro. Ô, Felipe, e aí veio a pandemia e viabilizou... Acabou saindo como medida provisória. Tinha chance de sair também na reforma da recuperação judicial e falência, né? Estava no substitutivo do deputado Hugo Leal, mas como saiu a oportunidade de vir por medida provisória, foi pela medida provisória e o acordo foi ficar no substitutivo só o diferencial das recuperandas. E aí veio na 1412 o diferencial das recuperandas. Excelente. E ela veio numa época muito importante, que foi a época da pandemia, né? Ali 2020, né? E, Felipe, é o seguinte, uma pergunta, você falou aí no rate, né? Que é aquele ranking que tem ali, da capacidade de pagamento. 2020... a gente estava numa época de pandemia, então você tinha um cenário ali econômico, né? E agora a gente tem outro cenário, né? Como foi esses critérios que vocês foram adotando ali para esse ranking? Olha, se eu lhe falar que eu conheço bem como é a metodologia da CAPAG, eu estaria mentindo, né? Eu não sou nenhum especialista em CAPAG, em rating. Isso é muito fruto dos nossos colegas que são especializados nessa temática, que tocam o laboratório lá da nossa adjuntoria da cobrança, que a gente tem um lago de dados e ele pega uma série de informações, uma série de indicadores e faz um mix a partir disso com a fórmula para mensurar, né, o rating, que é algo CAPAG constante presumida. de evolução, né? Exato. Na época, né, era um dado que tinha um delay grande, né? A gente se baseava muitas vezes, acho que informações de 2 anos anteriores. A metodologia foi alterada, hoje já é um dado muito, muito mais atual. Eu lembro que na pandemia, quando veio a transação excepcional, ela permitiu você considerar o impacto da pandemia na CAPAG justamente porque tinha um delay.
Então, houve toda essa evolução, né? E só uma curiosidade, né? De fato, a medida provisória é anterior à pandemia, né? Eu acho que ela é do final de 2019. Então, não foi por causa da pandemia. Foi uma janela de oportunidade que surgiu no governo, até no contexto de questão orçamentária, de aumentar a arrecadação de receitas para 2020, a projeção, e surgiu essa janela, mas houve um problema político na época, que apesar... Vejam, como é que uma medida provisória de bondade, um pacote de bondade, não é aprovada logo pelo Congresso? Isso é estranho do ponto de vista político, né? Mas havia um problema na época, acho que era o presidente Rodrigo Maia, em relação ao governo, em relação à tramitação de medidas provisórias, e essa medida provisória ele segurou. Ela foi ser votada na Câmara, acho que faltava uma semana para perder, já na prorrogação. Caramba. Então a gente já tinha perdido as esperanças. Tanto que acabaram entrando contrabandos legislativos lá, inclusive o fim do voto de qualidade lá do CAF foi um desses contrabandos, né, digamos, do final dessa tramitação. Porque, no final das contas, essa tramitação legislativa toda tem um custo, né? No final das contas, em termos de negociação do que tramita, do que não tramita, e esse foi um dos custos dessa medida. E acabou, enfim, dando certo, né? Aí foi convertido em lei, e aí sim foi essencial para a pandemia. Eu fico um pouco assustado se a gente não tivesse essa medida lá, o que é que teria acontecido? Muito provavelmente... Quebradeira geral. Fiz eterno, né? Coisa assim. Não era, assim, até eu leio bastante o que vocês produzem, porque eu acho um material bem rico, né? E a PGFN em dados e tudo mais. E ali você vê porque os GFIs não eram efetivos, né? Diferente da transação, porque principalmente por conta da capacidade de pagamento, fluxo de caixa, é algo que vocês parametrizaram muito melhor, na minha visão, do que os próprios GFIs. Essa é a grande diferença. Parcelamento, transação, né? Além de tudo, da flexibilidade, negociação, sentar na mesa. Lucas, só completando, Lucas, é porque concordo plenamente contigo, porque o olhar é na demonstração financeira, né? Sim. Econômica, né? Porque ali a transação, né, Felipe, ela vai respeitando esse fluxo de caixa e até me parece, Felipe, que esse critério que foi adotado ali na pandemia, ele sempre vai buscar ali as informações contábeis que tem ali numa base de dados da Receita Federal. E não sei, mas acho que a Procuradoria deve conversar com essas informações, com as obrigações acessórias. E hoje a gente percebe que o critério é outro ali, né, do ranking, né, em relação à pandemia, né, porque naturalmente a gente está num momento econômico diferente daquele, né. Acho que a transação, ela realmente veio para melhorar muito, né, tem um grande impacto na sociedade, né, Felipe? E eu acho que a gente, como a Procuradoria e você aí, Felipe, com esses projetos, está de parabéns, né, tem trazido um impacto social muito grande, né? Tem tirado aí as empresas de cada sufoco, né? A gente tem essa transação, essa última aqui, naquele podcast que vocês falaram, né? Isso até porque, na minha cabeça, e aí outro material rico que vocês produziram também e tirou essa imagem, eu tinha, boa parte dos contribuintes não pagam os tributos, né? Não são regulares. Tinha isso em mente. E aí li um material que vocês produziram e totalmente inverso, né? Boa parte, sei lá, acho que tem um percentual muito bem falado lá, né? Acho que são mais de 80%, 90% paga em dia. Tem a estatística, Né? né? E a grande dívida se concentra em poucos contribuintes, né? Que, na verdade, você é especialista. E a gente pega a pior parte disso, né? Que vai para a dívida ativa. E aí eu queria que você trabalhasse um pouco isso também, Felipe. O que é que foi outra mudança que o Bruno iniciou aqui na conversa, né? Em 2016, vocês focaram onde está realmente as dívidas ali dos maiores devedores, as dívidas de maior chance de recuperação. Como é que foi isso para a GFN? Tanto para a parte da cobrança quanto para a parte da defesa, a gente fazia um trabalho, de certa forma, de enxugar gelo até 2015. Em 2015 houve toda uma mobilização na carreira, a gente conseguiu conquistar mudanças importantes, não só de valorização na carreira, mas de mudança de estrutura interna mesmo, e que mudou uma relação de confiança até com as chefias da carreira, o acesso a esses cargos de gestão, o relacionamento entre a gestão da carreira e o sindicato,
Enfim, tudo isso mudou bastante o nosso perfil de atuação, e a partir de 2016 a gente tentou separar o joio do trigo, tanto na cobrança quanto na defesa. Na defesa, com a parte das dispensas, a gente fez uma portaria revolucionária, a portaria 502 de 2016, basicamente para dar diretriz, olha, vamos seguir a jurisprudência, vamos seguir as orientações internas, mas fora disso daí, atue fundamentadamente que está tudo certo. Não precisa ter amarras gigantes aqui, não. Você é advogado, você tem sua autonomia técnica. Isso mesmo, você tem previsão legal explícita, tá? A gente primeiro fez a portaria e depois encaminhou a mudança legislativa, que só veio em 2019 para positivar o que diz a portaria, para dar mais segurança. Uhum. Foi com a Lei da Liberdade Econômica que positivou isso na Lei 10.522, no artigo 19 e seguinte. E na parte da cobrança, foi feito o RDCC, arquivamento das execuções fiscais abaixo de 1 milhão sem garantia, para poder diminuir o fluxo de intimações, né? E, paralelamente, classificação do estoque da dívida ativa em A, B, C e D, né? Tem portaria do ministro da Fazenda, para que a partir dali se pudesse começar a tentar trabalhar cada perfil de devedor de uma forma diferente e medir estratégias de recuperação, estratégia de arrecadação com corresponsabilização, estratégia com protesto, estratégia com parcelamento, estratégia com cobrança forçada, para ver o que é que funciona para cada tipo desse devedor. A partir dali, se conseguiu evoluir, né? E claro que sem isso não daria para fazer transação, porque a gente não sabia nem não saberia nem quais seriam os de difícil recuperação ou irrecuperáveis. Agora, eu tenho que confessar para vocês que quando eu coordenei o GT, e depois quando a gente conseguiu aprovar no Congresso, também participei disso, eu não esperava que fosse ser um sucesso tão estrondoso. Eu não esperava, na verdade, nem que a Procuradoria fosse conseguir implementar tão rápido aquilo dali. Uhum. A verdade é que, enquanto existia um time trabalhando no projeto e para aprová-lo, existia um time no bastidor, do pessoal da cobrança, que tem um outro perfil, que consegue lidar muito bem com o sistema, enfim, que tem uma interdisciplinaridade gigante, vai muito além do jurídico. Eu sou mais o jurídico ali. E que estava trabalhando em melhorias dos nossos sistemas, e quando saiu a lei, a gente estava pronto. Então, por isso que mesmo já tendo saído no meio da pandemia, a coisa deu certo. Se a gente tivesse perdido o time, talvez não tivesse dado certo. Então, assim, realmente foi uma confluência de fatores e um trabalho de equipe, né? Eu não esperava que fosse dar tão certo. Arretado. Meu amigo, faça aí alguma pergunta que você tenha uma curiosidade para o nosso amigo. São muitas, né, Felipe? Acho que se fosse para a gente explorar aí essa mente preta, umas 4 horas, né? No mínimo. Certeza, no mínimo. Ô, Felipe, fala um pouco aí dessa parte porque você entrou aí um pouquinho nessa questão, né? Vinha falando da transação, e agora você falou um pouco aí dessas questões aí da execução, que você passou da execução fiscal, né? Acho que você trabalhou bem nessa parte. Alguns meses eu trabalhei com a execução fiscal no início da carreira, e depois foi mais no contencioso. E o que é que pode falar aí dessa questão, tanto ali na transação, quanto na questão da execução fiscal, da defesa, onde você esteve ali, né? E em questões aí de inteligência artificial? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que separar a inteligência artificial de automações, né? Hoje a gente utiliza muito no âmbito da PFN automações, scripts, robôs que a gente chama, né? Para tentar executar tarefas repetitivas. E nisso aí a gente já avançou bastante. A gente também faz uso, né, de Big Data para diversas finalidades. A gente tem ferramentas gerenciais de, por exemplo, extinção por pressão intercorrente na dívida ativa, atendidos determinados critérios. Extinção por pressão material. Teve aquele julgado agora recente, né, do Supremo sobre a multa por indeferimento de compensação. O pessoal conseguiu, pelo Código de Receita, rodar lá e decotar as inscrições gerencialmente. Então, tem uma série de medidas que hoje já se consegue fazer com o uso das nossas bases de dados, claro que sempre envolvendo alguma assunção de risco, né? Porque se o dado está errado, está mal registrado, ou se você adotou uma premissa que nem sempre é 100% verdadeira ali, mas aí na margem você ganha, né? Porque, beleza, você vai estar extinguindo por equívoco, sei lá, 0,1% errado, 0,5% errado, mas o quanto você deixou de usar uma mão de obra com aquilo dali. E outra coisa, se você mantivesse aquela dívida errada, você ia arrecadar? Não, provavelmente não, né? A arrecadação ainda é baixa sobre o percentual do estoque, né? Então, a gente assume esses riscos. Agora, inteligência artificial, eu acho que é um passo
à frente. Até acredito que as carreiras da Advocacia Geral da União estejam um pouco à frente, até no uso lá do sistema deles, o Sapiens. A gente tem algumas iniciativas, por exemplo, algumas regiões nossas que estão fazendo leitura, conseguindo fazer leitura de peças, de processos, para fazer uma sugestão de matéria com alto índice de acerto, mas isso ainda não é algo geral, está se tentando construir algum tipo de ferramenta que sirva nacionalmente para isso daí. Acho que vai ser uma virada de chave grande, né? A gente conseguir ter essa identificação de matéria, identificação quando é mero caso de ciência. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue reduzir o esforço nosso de triagem de processo, que hoje a gente tem que investir muito procurador ainda com triagem, porque não adianta eu colocar um estagiário, um servidor para fazer isso, se depois o procurador vai ter que revisar. Às vezes é melhor colocar logo o procurador mesmo. Mas se eu já consigo ter uma pré-indicação do que é aquilo dali, aí bom, o sistema já deu indicação, aí eu posso deixar um estagiário, um servidor fazer essa confirmação, se necessário, ou ainda que por amostragem, né? Aí eu consigo enxugar bastante o volume, né? Porque hoje, realmente, a gente ainda tem, acho que cerca de 2.000 procuradores da Fazenda, tem 2.400 cargos no Brasil. Talvez a gente não precisasse disso tudo. Ainda mais se a gente melhorar o nosso manicômio tributário e reduzir essa litigiosidade tributária que a gente ainda tem muito a avançar, né? É isso. Cara, eu acho que vocês estão inovando em diversas frentes, né? Inclusive, você me apresentou um termo e algo que eu desconhecia, né? Que foi muito fruto da maior transação que houve na história até aqui, né? Que foi do público, do Grupo João Santos. E você falou sobre o financiamento DIP, né? Que eu queria que você explicasse um pouco sobre essa estrutura financeira que foi implementada nessa transação, né? Até porque é algo extremamente inovador, que vocês criaram uma solução nova, né? Que pode ser implementada em outros casos, enfim. Fala um pouco sobre isso. Bom, inicialmente, às vezes, a gente vai pensar em transação, a gente foca muito no que está lá na 13988, nas outras leis que abordaram o tema. Quando, na verdade, assim, é um negócio jurídico, né? A gente pode se utilizar dos institutos do Código Civil. No contexto da recuperação judicial, a gente pode se utilizar dos institutos da recuperação judicial. Então, você tem as técnicas de alienação de ativos na recuperação judicial e o financiamento da recuperação judicial, que é o Deep Finance, né? É o financiamento com devedor ainda na gestão da empresa em condições de crise. A lógica desse financiamento é você, para conseguir uma taxa de juros melhor para esse devedor que normalmente tem um rating ruim perante os financiadores, né? As financeiras, instituições financeiras ou fundos de investimento, você dá prioridade, né? Dá garantias e uma super prioridade em caso de falência, se der tudo errado, né? Porque há um alto risco, né, de uma recuperanda, mais do que uma empresa insolvente que não esteja em recuperação, de vir a ter uma falência decretada. E aí, bom, a oportunidade que eu vejo de uso do DIP nas transações é principalmente para casos similares a esse que você acabou de citar, em que se tem um patrimônio muito grande, mais elevado do que o valor da dívida, se você considerar os descontos e o uso de crédito de prejuízo fiscal e base cálculo negativo, porque aí você consegue ter um interveniente que dê pelo menos a entrada, e aí com isso você consegue assegurar a regularidade fiscal para facilitar depois a venda de ativos, e como contrapartida dessa entrada que ele paga, ele ganha uma prioridade em relação à parcela dos ativos. Ele morde uma parcela das garantias da Fazenda Nacional. Agora, falar assim parece muito simples. Na prática, essa negociação foi extremamente difícil porque a gente não tem parâmetros de mercado para isso. Qual a taxa de juros que a Fazenda deve concordar? A gente não tinha como entrar nesse mérito. Então, para não entrar nisso, a gente colocou algumas cláusulas lá, com a anuência da interveniente, de limitações do direito dela. Nunca tinha nem tido interveniente, né? Pelo que eu me recordo, não. Pelo que eu estudei... E não nesse contexto, assim, de entrar com dinheiro, né? Com cash. Então, assim, é algo que a gente precisa estimular que o mercado financeiro reflita a respeito, crie produtos específicos que não necessariamente vão ser bons para todos, né? Pode ser que seja bom só para a financeira. Aí cabe às partes, né? A Fazenda e o devedor no caso concreto. Mas pode ter um caso, né? Como houve nesse, que os três visualizaram que estavam em posição favorável, estavam em segurança. Então, sim, aí se avança, né? E quanto mais concorrência se tiver com relação a isso, melhores as condições. Sim. Então, a gente tem interesse que o mercado financeiro crie esse produto, crie-se uma concorrência entre as instituições financeiras, os fundos de investimento, e que a gente consiga as melhores condições para o devedor indiretamente para nós próprios. Né? Sim. Claro que, naturalmente, cabe ao devedor negociar isso diretamente,
Mas a Fazenda pode usar essa ideia, né? Jogar na mesa de negociação. Por que você não faz isso? Claro. Né? Mas não é uma negociação que a Fazenda tem que fazer. Não. Que, inclusive, é algo que mudou o mindset do advogado público, na minha visão. Né? Vocês não são mais aqueles caras cara crachá, vocês trazem novas soluções. Né? Isso é um grande exemplo disso que aconteceu. Pronto, você acabou de falar uma coisa que eu escutei esse termo, acho que em 2016, que é a advocacia pública de solução. Antes a gente era advocacia pública do sim ou não, né? E eu não gosto de trabalhar dessa forma, né? Eu gosto de viabilizar o que o gestor público quer, por exemplo. Pensando na nossa atividade consultiva lá no órgão central. Então, você senta com o gestor, com o secretário, com a equipe técnica dele, escuta a demanda. Não é para ficar dizendo, isso pode, isso não pode. Não, como é que pode fazer isso que você quer? Claro que vão ter situações que é impossível, né? Ou que vai depender de uma PEC, né? Mas você tem que dar a solução, né? E eu acho que cada vez mais a gente vem aplicando esse mesmo mindset aí para nossas atividades mais básicas. Mas, claro, tem toda uma cultura para mudar aí, né? Que a gente talvez tenha condicionado muitos procuradores a não enxergarem o papel adequado deles de advogado público e as prerrogativas que eles têm e a responsabilidade que eles têm realmente de servir ao público, né? Que significa também tentar atender ao interesse privado, né? A preservação da atividade empresarial, o resgate da cidadania fiscal, né? Como o Bruno falou aqui no outro podcast. Perfeito. Então, é muito isso. Excelente. Lucas e Felipe, você vê, né? Mais uma vez aí, quando você explica esse financiamento, essa espécie de financiamento aí, a transação, ela não é só, até Bruno falou isso, né? Ela não é só um mero instituto, né? Você veja que ela é uma roda de negócios também, né? Você tem aqui, gerou um grande negócio para a advocacia particular, gerou uma arrecadação muito importante, né? Também para o governo. E, além disso, a gente já está entrando na seara do mercado financeiro, né? Girar o dinheiro, né? Girar a economia. dinheiro. Que pegando esse gancho, Erickson, e foi outro ponto importante que você me deu de dica, né, para aprimorar o curso, e é um mercado que eu acredito muito que vai estourar, né, vamos dizer assim, é o de precatório. E eu queria ouvir a tua opinião também em relação a isso, né? Direito creditório e precatório. Como utilizar isso? Como é que a Fazenda está enxergando isso na transação? Né? Porque ainda tem muita dúvida do empresário. Porra, mas beleza, eu compro esse precatório. Será que eu vou conseguir efetivamente utilizar ele? Bom, hoje tendo aquela, eu esqueci o nome, né? Aquela CVLD, me Isso, parece sim. seguro, né? O uso. Claro que tem um ADIM recente, né? Agora sobre a emenda de precatório no Supremo, tem que se acompanhar aí como é que vai ser a evolução disso. Mas me parece seguro que quem comprar a CVLD vai poder utilizar, né? Até eventualmente nos termos de transação individual, né? Pode constar alguma restrição a esse respeito. No caso do Grupo Nassau até consta, né? O termo é público, pode ser tratado. Algumas restrições a esse respeito, mas, por exemplo, a gente tem grupos que têm passivos efetivamente impagáveis, que não têm um patrimônio tão significativo assim, que mesmo com os melhores benefícios, ou que não tem prejuízo fiscal, eventualmente, que não conseguiriam pagar. Né? E uma opção é tentar trazer um investidor. Na RJ é possível tentar fazer a venda integral da empresa na RJ, dando as condições para os credores não sujeitos, no mínimo equivalentes à da falência. Mas uma outra opção também é tentar se utilizar, né, dessa margem do deságio do precatório para usar ele pelo valor de face, para ter um desconto indireto aí também, né? É uma possibilidade, né? Dificilmente para o valor integral, e você também vai ter que ter liquidez para comprar esse precatório, sim, mas eventualmente envolvendo até um investidor, é uma possibilidade que se pode cogitar também, né? Para todo caso, tem alguma solução no ordenamento. Pode não ser a solução desejada pelo Legal, empresário. Esse é um negócio bacana, que eu não tinha pensado nessa questão do investidor. Ao invés de um financiamento DIP, por exemplo, um investidor compra um precatório, sei lá, assegura de alguma maneira um bem imóvel que vai liberar, sei lá. Ou ele entra na sociedade, né? Sim. Entra na composição acionária ali. Talvez ele não queira por conta de trabalhista, outras coisas, né? Mas aí...
Aí é importante regularizar essa outra parte pela questão da desconsideração pela mera inadimplemento, né? Mas na parte tributária não se deveria ter esse risco hoje, né? Perfeito. Ô Lucas, importante, Felipe, Lucas, também a gente falar o seguinte: teve um movimento, eu não lembro ali quando foi exatamente, mas teve um movimento nessa questão do precatório, Felipe, que é uma coisa muito importante também, né? Porque, de certa forma, veio para fazer um encontro de contas, de certa forma, né? Mas parece que teve um movimento da AGU nesse sentido. E aí eu não sei como é que tá, tu sabe dizer, Felipe, como é que tá essa questão da AGU, esse olhar da AGU em relação ao precatório, ao direito creditório? Bom, o que me parece é que há uma preocupação grande com a bola de neve gerada pela emenda, né? Porque por mais que tenham as compensações que acabam também impactando o fluxo da arrecadação, eu acho que a preocupação maior, e que teve essa ADIM, né? Realmente não tenho conhecimento dos bastidores, mas tem que se acompanhar, né? A preocupação maior é o que é que acontece em eu acho que a emenda lá vale, o teto, né, de pagamento precatório, vale até o final de 2026. O que é que acontece em 2027? Na prática, vai vir uma bomba gigante para a União pagar, ela vai ter que prorrogar esse prazo. E aí vai ter que ficar prorrogando, feito aconteceu com os estados e municípios. E aí eu concordo muito com a lógica da AGU aí. Na época eu já não achei uma boa essa emenda, porque o que é que se fez ali? Barrigar a despesa para frente para conseguir, de certa forma, driblar o teto de gastos. Sim. Né, da época. E agora, como a proposta do governo atual não é basear a âncora fiscal só no gasto, mas sim numa relação entre gasto e arrecadação, faz todo sentido você rever isso daí. Né? Não faz sentido jogar essa bomba para 2027. Paga logo, né? Paga logo. Agora, não sei se isso vai trazer algum tipo de impacto para essa parte da compensação. Eu não sei qual é a leitura com relação a esse ponto. Eu não vejo grandes problemas nesse uso do precatório para compensar a dívida. Legal. Só para explicar, né? Eu acho importante isso. Você falou aí que o governo deu com a mão para equalizar com a outra, né? Ele deu essa barrigada, como o Felipe falou, e abriu a possibilidade na própria lei, né, de utilização de precatórios para diversas situações que não se tinha. Inclusive está na Constituição, né? Foi emenda constitucional, tá lá o artigo. Inclusive comprei 2 livros muito bons, Léo Cunha e do Ravi. Ravi é procurador do município, né? 2 livros extremamente complementares sobre precatório, que é algo que me vem chamando muita atenção, né? E, enfim, eu acho que é um mercado bem interessante, tanto para investimento como para utilização de compensação, transação e tudo mais. E aí eu queria, Felipe, que você falasse agora, a gente já está aí encaminhando, eu acho que para o final do nosso podcast aqui, falasse um pouco sobre alguns cases que você vem trabalhando, né, que na tua visão podem, de novo, mudar a procuradoria como um todo, a relação que a gente tem, né? Você sempre se mostrou muito inovador e acho que é importante, né, esses órgãos ter cabeças novas e pensantes como você, né, que de alguma maneira vão desatando ali os nós que a própria burocracia brasileira vai implementando, né? Bom, hoje eu estou mais tranquilo, né, na Procuradoria, estou em teletrabalho para o órgão central em Recife. Já estive mais ativo, né, quando estava em cargos de chefia. Hoje eu estou trabalhando com a parte de falência e recuperação judicial. Estou exercendo um papel de coordenação nacional nessa temática. Então, tenho tentado dar uma atenção aos grandes casos, né, dessa temática, principalmente casos bilionários. O caso da própria Nassau, eu continuei participando da negociação em razão disso, né? Há outros grandes casos aí que a gente tem tentado impulsionar, nem sempre é tão fácil, né? Eu não posso trazer detalhes a respeito aqui ainda. Mas, bom, a gente participou ali desde 2016 de toda a reformulação das orientações à carreira sobre o novo CPC. Depois fizemos aquela portaria 502 lá que eu falei em relação à parte de redução da litigiosidade. Trabalhamos algumas propostas de reforma do contencioso que não me recordo ter avançado. O que avançou foi a mudança lá da Lei 10.522 pela Lei da Liberdade Econômica. Veio depois em seguida a parte da transação. E eu trabalhei muito com a reforma da Lei da Recuperação Judicial e Falência. Inclusive, eu estava cedido na época para o Ministério da Economia e acompanhei
a tramitação legislativa, inclusive trabalhando nos bastidores lá na Câmara dos Deputados, no Senado, em relação a isso. Depois eu vim aqui para Recife e assumi, eu já tinha sido chefe nacional do contencioso, né, coordenador geral de representação judicial, assumi como chefe do contencioso regional aqui, e aqui eu tive uma experiência de ponta, né, de tocar projetos numa unidade descentralizada que a gente acabou centralizando, porque a gente fez um movimento de regionalização. Então a gente tocou esse projeto, conseguiu criar diversas equipes dentro da Procuradoria, a gente conseguiu criar equipe de atendimento, até hoje a gente está com um posto de atendimento avançado na própria OAB-PE. Foi Criar equipe inovador também. Isso, criar a equipe de negociação. E aí, enfim, deixei recentemente a chefia em julho. E agora, quando eu voltei para o órgão central, né, como eu disse, estou trabalhando com essa parte de falência e recuperação, eu estou numa área distinta, né? Eu estou na adjuntoria da dívida ativa. E aí lá eu estou vendo uma outra procuradoria, né? Um outro mundo, apesar de eu já ter uma interação muito grande na parte. Existe uma interação, né, entre as áreas, porque tudo que a dívida faz reflete no contencioso. Mas lá eu estou vendo a gente tocar muitos projetos junto com o CNJ, né? Uma série de ideias. Tem o pacote de reforma aí do contencioso tributário que está tramitando no Senado. Tem a própria reforma tributária aí. E eu sou um grande entusiasta, até estou escrevendo sobre isso no mestrado, né? Meu TCC, espero entregar aí em janeiro, sobre ações coletivas em matéria tributária. Eu tenho certas reservas ao investimento que a gente tem dado, principalmente após o novo CPC, aos repetitivos tributários. Eu acho que são mecanismos que demoram muito, chegam tardiamente, acabam tendo discussão de modulação de efeitos, porque a bola de neve está muito grande já, né? Então a gente pensa muito em repetitivo e repercussão geral, quando a gente poderia investir em ações coletivas. Então, desde o início do surgimento do litígio, você encara o litígio tributário homogêneo, né, como é o litígio tributário repetitivo, como uma questão coletiva. E aí você, com uma única ação coletiva em algum lugar do Brasil, claro que alguma restrição de liminar para você ter uma representatividade maior, né, que tem que ter uma validação por colegiado, algo do tipo, você consegue resolver aquele litígio com uma única ação. E aí você, claro, isso tem impacto no mercado da advocacia, porque uma série de escritórios vão deixar de pegar ações, mas vão ter maiores escritórios com grandes causas e a própria procuradoria também se estruturar dessa mesma forma. É mais ou menos como funciona lá nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Não. Eu sou um grande entusiasta desse tipo de leitura que demanda, né, aprimoramentos legislativos. E aí, enfim, tem várias outras ideias aí que a gente poderia trabalhar, mas como eu falei, eu estou mais quieto agora, mais afastado. Eu acho que Brasília já era uma inspiração, né? Você tá ali nos bastidores do poder, você acaba se envolvendo com tudo. Eu estou mais tranquilo hoje em dia. Legal. Meu amigo, e falasse aí de bastidor de poder, né? Você citou também que teve uma época recente, né, que você estava dentro lá do governo, praticamente. Você saiu um pouco da PGFN em si, né, para se dedicar a isso. E aí eu queria te perguntar como foi essa experiência, né, de trabalhar diretamente ali no poder. Cara, se eu pudesse, eu trabalhava com isso. Se eu pudesse estar em Brasília, né? Eu tô com um filho pequeno, perto da família aqui em Recife. Mas eu amo Brasília e eu amo isso, né? Acho que para quem é da área de direito, né? Acho que mais do que você tá pensando na questão financeira e tal, é você ver o resultado do seu trabalho, tá ali influenciando das grandes decisões, participando das grandes questões. Para mim foi fantástico, né? Eu era o braço direito jurídico lá do secretário especial de Fazenda na época, o Valderi. Deixei no início da pandemia, né? Para poder estar perto da pandemia, mas passei 1 ano e meio. E ali eu trabalhei muito com o Congresso Nacional, também em parte com os tribunais superiores. Política mesmo, assim, você... Política Negociação. também, técnica e política. Negociação. E aquela coisa, reunião final de semana, reunião até 1 da manhã no Ministério. Participei da reforma da Previdência. Aquelas, eu não sei se vocês lembram aquelas PECs do Pacto Federativo, que eram ousadíssimas, assim. Era de extinguir município até a fazer restrição de lei aprovada com despesa sem previsão orçamentária de não ter que executar a despesa. Então, assim, eram coisas revolucionárias para a lógica do Brasil, apesar de existirem em outros países, e que, pô, tava lá no dia que a gente foi andando do Palácio do Planalto, junto com o ministro Guedes e o presidente Bolsonaro na época,
até o Congresso, até o Senado, para apresentar a PEC, que foi apresentada por um grupo de senadores. Então, você participa, independentemente de questão política. Isso é irrelevante, porque você está numa função técnica, ainda que você faça o trabalho político, mas você faz o trabalho político associado à sua questão técnica. Sim. E não ao contexto geral do governo, do viés de cada um, né? Então, isso é extraordinário. E aí, lá em Brasília, você consegue, eventualmente, ficar um tempo cedido ao Supremo, ou ao STF, ou ir para outro ministério. Enfim, é fantástico. Qual foi o ministério que você teve mais perto ali, trabalhando? Basicamente, na época, é economia, né? Eu nunca cheguei a ir para a AGU, não. Eu fui do Conselho Superior da AGU, né? Que a gente integra também, mas não cheguei a ser cedido para a AGU em nenhum momento. Legal. Eu queria te perguntar, né, 3 dicas, se você pudesse dar aí pro pessoal. Seu inspiração, né? Sem babação nenhuma, porque não precisa. É só olhar para tua carreira e pela tua trajetória que a gente Obrigado. vê isso, né? E eu queria que você desse aqui 3 dicas para as pessoas que, porra, veem em você a pessoa que ela quer ser, né? Eu quero ser procurador, eu quero seguir essa carreira de advogado público. O que é que eu preciso ter, né? Quais são as qualidades, as 3 principais qualidades que eu preciso ter para chegar aí, onde você está? Primeiro, eu diria assim, não deixe que ninguém nem nada te limite, né? Você não tem limite. Meta que você colocar, todas as metas são possíveis e atingíveis. E graças a Deus, eu consegui conquistar coisas que eu não acreditava, né? Projetos aí. Essa alteração da reforma, da recuperação judicial e falência, eu escutei de várias pessoas que a gente não ia conseguir aprovar ou que ia sair uma coisa ruim para o fisco. Saiu boa para o fisco. E a recuperação de crédito nossa melhorou muito. A transação também. Enfim, passar na PFN também. Tudo que parecia inviável, impossível. Concluir direito antecipando 3 períodos. Tudo deu certo. Outras coisas não, né? Eu tenho sonhos que talvez eu ainda consiga conquistar, talvez não, mas a gente tem que saber também lidar com as frustrações. O segundo, eu acho que é dedicação, né? Dedicação. Aquilo que eu falei, né, que na época do colégio talvez eu não tivesse tanto, que não precisava. Acho que depois que eu entrei no serviço público, eu passei a ser extremamente dedicado, né? Até cheguei a pagar preços altos na minha vida por isso, né? Tive dificuldades em momentos em Brasília, porque eu estava trabalhando demais, deixei de me cuidar. E aí eu acho que entra a minha terceira dica. Equilíbrio na vida é tudo. Então, assim, você não vai conseguir conquistar seus sonhos se você não estiver bem consigo mesmo, com a sua família. Então, assim, tenha também esse equilíbrio. Não deixe de lado o que é importante na vida, porque senão você vai conquistar seu sonho e você não vai ter do lado as pessoas que você ama, entendeu? Então, Nada isso. vai fazer sentido, né? Exatamente. Que massa. E você não vai ter a boa cabeça de estar lá, né? Também. Legal. Arretado. Amigo, eu queria que, para finalizar aqui, né, eu queria que você deixasse uma mensagem. Assim, qual é o teu lema de vida? Dá pra ver que você é um cara que busca muita excelência, né, em tudo que faz. Não é à toa que, porra, com sei lá quantos anos, ainda muito novo, ocupou cargos muito importantes de chefia, E aí eu queria que você passasse isso para as pessoas. Se você pudesse deixar uma mensagem só para as pessoas que te ouvem, qual seria? Vê, do ponto de vista da vida pessoal, eu acho que a gente tem que primar por fazer o bem, sabe? A gente vê tanta coisa que às vezes a gente faz e que, pô, será que aquilo ali foi correto? Eu tô agindo corretamente com a outra pessoa? Se colocar no lugar da outra pessoa. A gente não pode pensar no que é normal, como normalmente as outras pessoas fazem. Todo mundo vai ter qualidade ou defeito, né? Mas a gente tem que focar no que é bom, né? Ser ético, ser moral mesmo. Eu não tô falando de religião, não. É estar bem com relação à sua consciência. Dormir a cabeça no travesseiro e saber, olha, eu fiz meu melhor. Eu não vou ficar martelando aquilo dali. E no âmbito profissional, né, pensando no serviço público, eu sou uma pessoa muito preocupada com o Brasil, né? Eu amo meu país e, assim, eu acho que é nosso dever, enquanto brasileiro, fazer isso daqui funcionar, gente. Então, assim, a gente tem que fazer. É difícil, né? Não é para amadores, de fato. Mas se a gente não se esforçar, a gente não vai sair do lugar. Né? Eu já trabalhei até no projeto do Doing Business, quando eu estava no Ministério da Economia. Depois foi descontinuado, né? Tá para voltar. Mas ali eu me esforçava que nem um louco, né? Pô, quero melhorar cada posição aqui do Brasil, porque eu sei que o nosso país tem potencial. Sim. A gente tem que saber explorar, né? Parar com essa síndrome aí do vira-lata, né? Total, total. Que bom que a gente tem pessoas como você, né, na administração pública,
que buscam aí revolucionar, inovar, melhorar o nosso país como um todo. Queria te agradecer, né, a participação, agradecer também ao meu amigo Erickson, né, que convidei ele de supetão ontem. Ele disse, eu vou, né, faço questão, vai estar Felipe lá e eu quero participar. Agradecer também a Paulinho, né, que me deu a honra de ter Erickson aqui do lado. Mandar um abraço para ele e Mandar. volte sempre, velho. Assim, a ITS é sua casa, já tá o convite feito para participar do nosso curso de transação, né? Vai dar uma aula lá que você mesmo disse que estava faltando. Você trouxe muita informação aqui bacana pro pessoal. Se o pessoal souber pegar o ouro aí, vai explorar bastante e vai conseguir rentabilizar com conteúdo aí de 1 hora. Obrigado. Felipe, muito obrigado aí, meu amigo, viu? A gente foi um aprendizado, viu? E a gente fica feliz aí em saber que tem gente na procuradoria aí do seu nível, né? E também, Lucas, eu lhe agradeço demais, viu? Pela oportunidade, por ser aluno do ITS. E sempre serei aluno do ITS. Que bom, meu amigo. E mandar um abraço para Paulo, dizer a ele que ele está fazendo muita falta aqui no podcast, né? E também no escritório, né? A gente tá O cara tá muita curtindo falta, lá na Europa, né? Mais um abraço para ele, Lucas. Valeu. Obrigado, Felipe. Obrigado, professor. Obrigado, Felipe.